Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Vilma Tomásio é a convidada de hoje. Ela fez uma pesquisa de doutorado e dessa pesquisa nasceu um belíssimo livro sobre o Cristo Pantocrator, publicado pela Paulus. Nós terminamos o primeiro bloco falando, né, da dimensão pedagógica, não é, na arte, nos templos, não é, o que você falava, né, do fiel que ao atravessar a igreja se dirigia, né, para o Cristo. O que significa essa dimensão pedagógica? Além de pedagógica, acho que ela é mistagógica, porque ela introduz o fiel ao mistério. Isso a arte ajuda muito bem. Porque o cristianismo, o que é o cristianismo? É o Deus, é a religião do Deus encarnado, do Deus que se fez homem. Esse é o maior mistério. Depois, a ressurreição. Então, só entende o mistério quem participa do mistério. Porque existe também algo interessante, né? Porque ao ser crucificado, as cortinas do templo foram rasgadas, né? Os véus, o véu do templo se rasgou. Então, houve o conhecimento do mistério. Mas para você adentrar a esse mistério, você tem que participar dele. Isso é a nossa liturgia, né? Então, o Cristo Pantocrator, ele é uma imagem que ajuda o cristão a se inteirar desse mistério. Porque na liturgia, o que o padre nos diz? O Senhor esteja convosco. O que a Assembleia responde? Ele está no meio de nós. E está mesmo. Então, a arte, Flávio, ela tem esse condão de ajudar quem participa da liturgia a entender o que está acontecendo ali. Porque é um acontecimento, é um evento, né? A cada liturgia é uma ceia pascal. Essa é a dimensão mistagógica. A dimensão mistagógica da arte, né? Então, por que ali o Pantocrator? Por que não o crucificado? Porque se for o crucificado, nós ficamos na Sexta-feira Santa. Nós não vamos para o domingo de Páscoa. A cruz deve existir sempre ali, mas não no altar. Sim. Essa é a influência que você dizia, né, da reflexão do Cláudio Pastro, sim. Também para a sua própria reflexão. Você falou no primeiro bloco também, Vilma, sobre o início, né, do Cristo Pantocrator na igreja em Roma, etc. Mas com a divisão, né, entre igreja latina e igreja do Oriente, nós poderíamos falar em alguma distinção na concepção do Cristo Pantocrator? Há algum impacto significativo no campo da arte, por exemplo? Sim. Nós, ocidentais, acolhemos a modernidade, vamos dizer assim. A modernidade que eu estou falando é a partir do século XV, XVI, é o Renascimento, o humanismo, vamos dizer, o movimento do humanismo. Os cristãos ortodoxos orientais, eles nunca tiveram essa novidade. E eles nos criticam por isso, né? Porque a igreja, ela foi a grande promotora da arte também. Os grandes artistas foram promovidos pela igreja, né? As maiores obras, por exemplo, de Michelangelo, não estão em lugares privados, elas estão nas igrejas. Isso, a igreja foi grande nesse quesito, vamos dizer. Mas eles não. Eles sempre conservaram a arte do ícone, porque eles entendem, e como nós devemos entender também, que a arte é um serviço litúrgico. Uma coisa é você fazer uma arte para um palácio, para uma casa, para uma praça, para um lugar público. E a outra coisa é a preparação do espaço litúrgico, que é onde vai surgir a presença do Cristo. Então, eles fazem uma crítica, às vezes bem cruel com a gente, sabe, sobre isso. Mas essa é a grande diferença. Eles continuaram com a arte do ícone e nós fomos acompanhando a modernidade, vamos dizer assim. Mas com o Concílio Vaticano II, parece que está havendo um retorno
não é uma volta ao passado, a gente não pode entender assim. Sei. É um ajuste, né, ao que deve ser. O que é, como eu falei anteriormente, as nossas igrejas foram colocados muitos altares, mas desde o cristianismo primitivo, o altar só tem um altar, é Cristo. Sim. Então isso é como se fosse feito um ajuste, né? Porque o Concílio Vaticano II ele fala do adornamento, que é justamente esse ajuste, e ad fontes, quer dizer, vamos voltar a tomar da água das fontes do cristianismo primitivo, né? Que foram aqueles que mais conviveram com os apóstolos, né? E essa arte do início, que começou nas catacumbas, ela teve essa influência. Falando sobre o Brasil, o grande nome, né, que surge é o do Cláudio Pastro. Mas falando dele, falando também no sentido mais amplo, né, sobre a arte sacra no Brasil, que considerações você traria? Olha, eu digo o seguinte, o Cláudio Pastro, você der uma olhadinha na vida dele, na história da vida dele, quando ele começou, ele foi muito criticado. E por quê? É simples. Qual é a arte que tem a nossa identidade, vamos dizer assim, pela nossa história? É o barroco, né? Tem o barroco baiano, o barroco aqui de Minas, né? Sim. Muito bonito, muito lindo. Tem o paulista também. E é lógico que um artista plástico que faz uma arte que não tem nada a ver com o barroco, ele causou muito estranhamento e muita crítica. Porém, aonde ele foi reconhecido? No exterior. Ele fez muito sucesso no exterior. Ele fez obra, antes de ser reconhecido aqui na Alemanha, na Itália, em outros países também, na Espanha também. Então, ele foi primeiro reconhecido lá. Quando é que o Cláudio começou a ser reconhecido aqui? Houve no ano haveria no ano 2000 o novo milênio, né? Que seria o terceiro milênio, a celebração do terceiro milênio. E ele foi convidado pelo Vaticano para fazer o Cristo evangelizador do terceiro milênio. Até ele conta, assim, com muita graça, que ele estava na Alemanha fazendo um trabalho e recebeu não lembro se foi e-mail, carta, alguma coisa assim. E ele perguntou, mas vai ser um concurso para qual artista que vai fazer? Quer dizer, o Vaticano está promovendo um concurso para saber quem é o artista que vai fazer o Cristo evangelizador do terceiro milênio? Não há um concurso, você é o escolhido. Né? E o que ele fez? Um Cristo Pantocrator. Sim. No Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Sim. Né, na Basílica, na Igreja Nova, perdão, na Igreja Nova há vários trabalhos dele. Imagina, na Nossa Senhora da Piedade, que ela é uma imagem barroca, né? Sim. Então, sempre causou esse estranhamento. Sim, não sei na aqui Basílica como é que Antiga foi. está a imagem barroca. Então, isso... Mas quando ele começou a fazer Aparecida, que foi a grande obra dele, Sim. porque a Aparecida é o maior santuário mariano do mundo. E, para mim, eu conheço Lourdes, conheço Fátima, conheço Luján, que é na Argentina, conheço mais alguns, acho que agora não me lembro do nome da Espanha. Nossa Senhora de também não... Montserrat. Montserrat, sim. Fui lá também. Na Catalunha. Sim. Onde tem eu sempre procuro fazer a viagem, não é muito, não vou viajar muito, mas quando eu viajo, quero ir em algum lugar que tenha alguma coisa com arte, porque é o meu interesse maior. Sim. E não há, na minha ótica, um santuário mais bonito do que o de Aparecida. Sim.
Aliás, é um belíssimo roteiro ali pela Basílica em Aparecida acompanhar, né, a obra Exatamente. do Pastro, né? E sabe que só esse ano eu já fui 3 vezes. Porque é algo que me encanta muito, sabe? Mas antes mesmo de conhecer o Cláudio, eu já me encantava com a Basílica e ela não estava pronta. Agora, então, estar ali, eu acho que é estar no céu para mim. E é tão interessante porque você vai vendo o que ele falava e o que ele colocou ali. E sabe que, não sei se você deve saber, que à noite tem uma visita guiada. Sim, eu já estive. Já esteve? Estive com minha mãe. Ai, não é maravilhoso? É muito bonito mesmo. E o povo, e cada vez que eu vou, parece que aumenta o número de pessoas, né, que se encantam com isso. Sim. É como eu falei, ele conseguiu trazer esse autorretrato da igreja nas paredes, né? É muito bonito. Vilma, nós vamos concluir a nossa conversa. Eu quero dar os parabéns, né, pelo seu trabalho, recomendar, né, o livro aos nossos telespectadores, O Cristo Pantocrato, uma obra belíssima da nossa convidada, publicada pela Paulus. E se você tiver interesse e quiser participar do sorteio, pode escrever para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Nós vamos encerrar o programa de hoje. Eu desejo a você um abraço muito cordial e espero você na próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.